Olá, turma do sexto ano. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para cada um de vocês. Essa é uma videoaula da Escola de Educação Básica Municipal Professor Elvira Sardá da Silva. A disciplina é História. O nome do professor é Tiago Nilson da Silva. O LDI, o livro didático, é o volume 1, capítulo número 3, e serão explicadas as páginas 32, 33, 34 e 35. Espero que estejam bem de saúde e nunca abram mão da sua rotina de estudo. É muito importante. Marca o horário de estudar, o horário de realizar as atividades, pois mesmo que estejam longe da escola, é necessário ter o compromisso, o comprometimento com o estudo, tá certo? Então, isso é uma responsabilidade e uma tarefa para vocês. Eu acredito que se for sempre obedecendo uma rotina de estudo, vai favorecer muito o ensino, o aprendizado de cada um de vocês. E como sempre, o professor sempre se coloca à disposição. Surgiu alguma dúvida, não entendeu uma palavra, não entendeu o item, não entendeu algum tópico, alguma coisa que o professor falou ou que você leu, por mais simples que seja, envie uma mensagem, converse com o professor. E você comunicando, o professor vai estar o mais rápido possível respondendo a sua mensagem, tá certo? Então vamos entrar no assunto e tenha em mãos um caderno, o LDI e um lápis ou uma caneta para você acompanhar a explicação da videoaula de hoje. O LDI, na página 32, vai estar continuando o tema, que é o Egito e a Mesopotâmia. Vamos falar um pouquinho sobre a sociedade e cultura, para entender um pouquinho de maneira bem simples, olha só. Sociedade, toda vez que fala sobre sociedade social, nós estamos falando sobre pessoas, grupos sociais. Então, sempre que você lê sociedade, nós estamos falando de um conjunto de pessoas. Cultura, nós estamos falando das tradições, os costumes, os hábitos, as crenças desses povos, tá certo? São palavrinhas simples, mas que é necessário você estar entendendo. Na página 32 do LDI, vai estar comentando um pouquinho sobre o aspecto religioso. E o professor vai estar detalhando um pouquinho. Quando a gente fala para estudar a cultura, a religião de um povo, ajuda a entender o modo de ser, de viver dessas pessoas. Isso é a grande importância de estar estudando a parte cultural. E relacionada à Mesopotâmia, esses povos, os babilônicos, os assírios, sumérios, os caldeus, eles eram politeístas. O que é isso? Eles acreditavam em vários deuses. Cada cidade cultuava uma divindade própria, que era sua principal protetora. Os principais deuses eram Anum, pai dos deuses e protetor da cidade de Uruk, Enlil, dono do destino e protetor da cidade de Nippur, e tem outros mais. Cada cidade geralmente havia um deus representante. Cada cidade geralmente era reconhecida por uma divindade. Os povos da Mesopotâmia acreditavam que o humor de seus deuses podia mudar de uma hora para outra. Algumas vezes atendia aos pedidos dos humanos, mas, de repente, mudavam de humor e podiam destruir uma pessoa ou um reino. Por isso, era preciso temer os deuses, mas também era preciso respeitá-los e fazer muitas oferendas a eles. Os deuses moravam em templos. Cada cidade possuía vários templos, sendo o maior deles o do principal deus da cidade. Na cidade de Uruk, por exemplo, o maior templo era o de Anum, o protetor dessa cidade. Os fiéis iam a um templo e ofereciam ao deus, ali
representado por uma estátua ou várias estátuas, uma ou várias refeições ao dia. A oferenda era acompanhada de uma prece e tinha como objetivo acalmar o deus ou a deusa e conseguir a ajuda dele ou dela. Os templos possuíam sacerdotes, eles eram responsáveis por realizar cerimônias para os deuses, receber oferendas e cuidar dos bens e dos negócios do templo. No interior do templo havia armazéns onde os bens materiais eram guardados e oficinas de artesanato, onde se faziam objetos de cerâmica, tecidos, móveis e joias. Isso tudo era comercializado. Os templos também se dedicavam à arte e à escrita. Neles, as pessoas aprendiam a escrever e estudavam para se tornarem funcionários do rei. Graças às cópias feitas pelos sacerdotes desses templos, chegaram até nós hinos, poesias e mitos. Um mito mesopotâmico dizia que os deuses viviam reclamando de trabalhar muito e de não ter tempo de se divertir e comer o tanto que queriam. Então, o deus Enki criou a humanidade para substituir os deuses no trabalho. Assim, esse mito cumpria duas funções: incentivar os seres humanos a trabalhar, pois eram pelos deuses que o faziam. Segundo, convencer os seres humanos a doar parte da sua produção para os deuses, isto é, para os seus representantes na terra, reis e sacerdotes. Tem um resumo na tela de vocês, a palavrinha principal que está destacada já em negrito no LDI, e também vocês, caso queiram circular, politeísta, sacerdote e zigurate. Essas três palavras estão relacionadas à religião na Mesopotâmia. Percebam bem que politeísmo é quando se acredita em vários deuses. Naquela época havia cerca de 2.000 deuses. Sacerdotes são pessoas sempre relacionadas à religião. E zigurate, como está no LDI, na página 32, cerca de 21 metros de altura, como está na legenda do LDI, eles vão ter duas funções. A primeira vão servir como templo, né? Um local do culto, das oferendas ao Deus. E segundo, como uma sede administrativa. Professor, como assim? Sede administrativa. Era onde o local que poderia ser administrado, governado, uma cidade, ou tratado de assunto do Estado, tá certo? Agora vamos o LDI da página 33. LDI da página 33, 34 e 35. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura agora do Egito, da parte da religião. Essa palavra religião significa religare, né? Então sempre está associado a algo divino. Também no Egito vai ter várias características semelhantes à Mesopotâmia. Os egípcios também eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Entre os mais conhecidos estavam Amon-Ra, criador do universo e de todos os deuses. Osíris, deus da vida após a morte e juiz dos mortos. Ísis, irmã, esposa de Osíris, e Horus, o filho deles. Seus deuses eram representados como forma humana, como forma animal ou como forma humana e animal junto. Os egípcios eram muito religiosos
desde o mais humilde camponês até o poderoso faraó. Todos acreditavam na existência de uma vida após a morte. Por isso, vários faraós empenharam-se na construção de seus imensos túmulos, as pirâmides. Os faraós construíram para si e suas famílias túmulos magníficos. Para o faraó, mandar erguer uma pirâmide era uma forma de garantir sua casa da eternidade, local onde esperava continuar desfrutando dos prazeres terrenos. Atualmente, os milhares de turistas que viajam para o Egito todos os anos quase sempre começam a visita à terra dos faraós por Cairo, capital do país. Lá se encontra um conjunto arquitetônico composto de esfinge e várias pirâmides. No LDI da página 35 vai estar uma imagem de uma pirâmide e lá em cima, bem interessante, destacado está assim: as pirâmides egípcias recebiam os faraós após a morte. A construção delas demonstra o domínio da matemática, da arquitetura e da engenharia, bem como a disponibilidade de muita mão de obra. Olha que interessante. As pirâmides também vai estar, essa construção vai estar associado à religião, assim como os zigurates na Mesopotâmia. Olha só como a religião influenciou muito na Idade Antiga, na Antiguidade que a gente está estudando. E continuando ainda sobre a religião no Egito, na página 34 vai ter uma imagem do papiro de Unefer, a cópia do Livro dos Mortos. Os egípcios e a vida após a morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e que toda pessoa, ao morrer, era julgada no tribunal de Osíris. Página 34 do LDI tem destacado. As cenas que estão pintadas retratam o julgamento do coração de um escriba, de nome Anúfer. No canto superior esquerdo, Anúfer está ajoelhado, um sinal de veneração, diante de 14 figuras, os juízes da morte. Abaixo, ele é levado pela mão por Anubis, deus dos mortos, até a balança da justiça. Lá no seu coração é colocado num dos pratos, e no outro é colocado uma pena da verdade e da justiça. O coração devia ser mais leve que a pena, para que a pessoa fosse absolvida. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo a qual pertencera, mas, para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse em condições de recebê-la. Isso explica por que os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação. A múmia era colocada num sarcófago e conduzida até o túmulo. Lá, costumava-se deixar vários objetos, como joias, armas, alimentos, que, posteriormente, segundo acreditavam os egípcios, teriam grande utilidade para o morto. A riqueza e a variedade dos objetos dependiam das condições de cada um. No túmulo do faraó, por exemplo, havia um aposento repleto de objetos de luxo, muitos deles feitos de ouro: cadeiras, armas, barcos, armários, poltronas, bastões, colares, estátuas, aparelhos de mesa, objetos pessoais. Sua mobília do importante faraó foi composto de mais de 5.000 objetos. Chama a atenção, olha só, essa parte de mumificação. E no LDI, na página 34, tem a descrição como que era feito esse processo de mumificação. Para estar finalizando esse tópico de religião, para que você entenda de maneira simples,
Os povos da Mesopotâmia, os sumérios, babilônicos, assírios, os caldeus, eles não acreditavam na vida após a morte. E eles não praticavam a mumificação dos mortos. Já os egípcios, sim, eles acreditavam em uma vida melhor após a morte. Construíam pirâmides e praticavam a mumificação. Isso é a parte mais interessante que está percebendo. Tem na tela de vocês algumas palavrinhas, alguns itens que está no seu LDI, porém o professor já destacou para estar facilitando o seu entendimento. Livro dos Mortos, mumificação e pirâmides. Essas palavras e politeístas. Essas palavras estão associadas à religiosidade do Egito. Falou em múmia, falou em pirâmides, nós lembramos no Egito. Professor, e por que da múmia? E por que da pirâmide? Devido à existência após a morte. Acreditavam em uma vida após a morte. O Egito, ao contrário da Mesopotâmia, vão acreditar que vai ter uma vida após a morte. Agora vamos finalizar a nossa videoaula de hoje no LDI da página 32 e 33, que é o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Em muitas sociedades antigas, o criminoso era punido com os mais variados tipos de revide, isto é, as mais variadas formas de pena. Muitas vezes, essas penas transformavam em violência sem fim entre os grupos rivais. O Código de Hammurabi instituiu um meio para limitar esses excessos. Era o princípio, ou a lei, de talião, pelo qual a pena seria proporcional à ofensa cometida, olho por olho, dente por dente. A palavra talião vem do latim e significa igual. Os artigos do Código de Hammurabi descrevem casos específicos que serviam como modelo a serem aplicados em questões semelhantes. Atualmente, as penas do Código de Hammurabi podem parecer brutais. No entanto, para a sua época, o princípio de talião era considerado a expressão de justiça. Ao mal provocado pelo crime, retribuía-se com o mal previsto pela pena. No Código de Hammurabi, também existia a possibilidade de a pena ser paga na forma de recompensa econômica, gado, armas, moedas. E o Código de Hammurabi ele vai estar associado à Mesopotâmia, no Império Babilônico. Tem o título de Hammurabi devido ao rei, Foi a primeira vez que foi reunido, como está no seu LDI, foi reunido as leis escritas. Antes era aplicada de qualquer maneira. Cada povo, cada lugar fazia o que bem entendia. E esse rei, chamado Hammurabi, rei do Império Babilônico, que habitou a região da Mesopotâmia, ele vai escrever, vai tornar escrito as leis. Então é o primeiro código escrito. E isso chama atenção, O fato de quando alguém cometesse algum crime, sabia onde deveria procurar, sabia onde estava, E ficou conhecido como olho por olho, dente por dente, que é igual àquilo que você faz, você paga, a retribuição. O que é feito é pago. Se você quebrou o dente de alguém, alguém vai quebrar seu dente. Então, foi a primeira vez na história que um código de lei foi escrito. Ainda há pouco, nas aulas passadas, nós falamos da escrita, o surgimento da escrita, de estar fixada, gravada, Não somente falada, agora a escrita vai estar marcada, a escrita cuneiforme, E lá no Egito, a escrita no Egito de estar marcada. Agora as leis também vai estar escrita num código. E esse código chamou o nome de Hammurabi. Precisou esclarecer, se precisar
alguma dica, professor, eu não entendi tal parte, professor, eu li uma palavra, mande mensagem e o professor o mais rápido possível estará orientando vocês. Bom estudo, realizam as atividades e até a próxima videoaula. Um grande abraço a todos.